Olá, começa aqui mais um programa Econegócios, a sustentabilidade na TV. Hoje o nosso programa vem com uma pegada diferente, vai ser na linha de verdades e mentiras sobre a sustentabilidade, ou seja, tudo aquilo que eu sempre tive vontade, mas tinha vergonha de perguntar. Parei hoje com o professor Carlos Piazza. Ele é professor sobre sustentabilidade, é consultor, já passou por várias organizações, tem um currículo imenso e uma experiência idem. Então ele vai falar conosco, vai explicar o que existe de verdade na sustentabilidade, o que existe de positivo e o que tem de enganação também, para que o telespectador da Eco TV seja o mais bem informado sobre o assunto. Nós voltamos já já, aguarde que vamos para um intervalo bastante breve. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos ao Econegócios, tratando de verdades e mentiras sobre sustentabilidade, com o nosso convidado de hoje, Carlos Piazza. Ele é bacharel em comunicação social, especializado em marketing, publicidade, propaganda pela ISPM. Ele tem especialização em comunicação para sustentabilidade, relações públicas, exerceu cargos diretivos na Dataprev, American Express, Credit Card, Line Invest, Nextel, Light, Axo, fora palestras, conferências e conversa que você já jogou fora pelos botecos da vida, não é isso? Um monte delas. Muito bom. Então me diga o seguinte, Piazza, existe muita enganação nessa área de sustentabilidade? Olha, eu poderia chamar de um monte de coisas, mas inclusive enganação. Porque eu acho que a sustentabilidade impõe um caminho que começa na transparência e na credibilidade. Empresas que não estão muito acostumadas com essa pegada da transparência cometem problemas. Quer dizer, aí remete àquela questão de governança corporativa, não é isso? Exatamente. Falha no principal argumento da governança, que é quando você tem a questão da promessa que é feita e que não é cumprida na ponta. O que normalmente a gente encontra mais? Quais são, digamos assim, os pecadinhos mais comuns nessa enganação? Ok, primeiro é tentar fazer com que o assunto sustentabilidade, que tem 3 coisas básicas do que as empresas têm que fazer. Primeira delas é ter visão de futuro. Segundo, ter visão de risco do negócio onde atua. Terceiro é ter a declaração do que as empresas erram enquanto estratégia. Então vamos pontuar isso aí. Visão de futuro. Perfeito. As empresas não têm? Não, elas têm visão de futuro, mas elas preferem ignorar isso ao mercado, porque elas acham que, de repente, os concorrentes vão copiar o caminho delas. Segundo aspecto? Segundo aspecto é a visão do risco do negócio onde atua. A empresa tem claro o risco ou ela não conhece o risco? Em muitos casos eu vi que empresas conhecem bastante o risco e atuam nisso, tem outras que sequer conhecem o caminho.
A empresa que é de capital aberto, a que está exposta ao investidor, ela necessariamente tem que declarar e inclusive, calcular esse risco, né? Porque se ela não faz isso, o investidor faz por ela. Perfeito. Se o investidor não faz, o analista que ajuda o investidor fará por ele. Fará. No caso da empresa que é capital fechado, ela é um pouco menor. Ela mascara mais esse risco? Eu acho que o termo não é mascarar, mas ela omite esse risco. Primeiro porque, assim, a sustentabilidade, que não é um caminho para se fazer marketing, entre aspas, porque não é para deixar tudo bonito, a pegada da sustentabilidade não é isso, ela é um padrão de benchmarking para você contar a história do seu caminho na vertente da sustentabilidade. Então, é claro que toda empresa que tem uma estratégia, em algum momento essa estratégia dá muito certo, em outros momentos não dá. Então, a tentativa de fazer e até a falta de você observar e de ter a experiência de falar mal de você mesmo, às vezes acontecem problemas, que as empresas não estão preparadas para falar onde elas erram. Aí, como a transparência ela entra no viés que isso tem, então as empresas não fazem transparência e, no fim, acabam mascarando uma visão hiperbolizada do que ela faz de bem. Você falou em 3 pontos. O primeiro foi visão de futuro, Isso. O segundo, riscos, Isso. O terceiro... O terceiro é o que não dá certo enquanto estratégia. Vamos falar sobre isso. Ok. O que não dá certo enquanto estratégia? Bom, o que não dá certo como estratégia... As empresas não incorporam a sustentabilidade na sua estratégia? Elas ainda veem isso daí como algo acessório? Eu acredito que sim. E olha, não sou só eu falando aqui sozinho, tá? Pesquisa recente da revista Exame mostra que 78% das empresas percebem a importância estratégica do assunto da sustentabilidade dentro das empresas. Porém, só 36% têm práticas concretas sobre o assunto. Então, você vê que é muito mais fácil a sustentabilidade ser falada do que ela ser feita no fim. Né? Porque se você tem a sustentabilidade dentro da estratégia, então a primeira pergunta que eu faço é: por que não está na missão delas? E elas não declaram sustentabilidade na missão. Se é estratégico, deveria. Tem que estar na missão. E você não pode declarar que você tem visão estratégica do negócio, quando do outro lado você só tem 36% de ações concretas sobre isso. Quer dizer, tem um gap muito grande aí. Muito grande. Está faltando muito grande. Uma história aí. Muito grande. Falta uma história imensa aí, né? E como é que a gente resolve isso? Com consultoria, com... As empresas internalizam esse conceito ou elas se veem obrigadas por condições de mercado? Eu acho que o mercado as impulsiona, isso é uma coisa que é bastante nítido, as empresas querem participar disso, não sabem muito bem exatamente como começam e como terminam esse assunto. Normalmente isso é um processo absolutamente top-down dentro das empresas, isso tem que começar pela alta gestão, se não no próprio conselho, se for uma empresa de capital aberto ou empresa de capital fechado que queiram ter isso legitimamente. Então eu vejo assim que elas querem participar, muitas vezes elas não sabem como começam e muito menos qual é o caminho que elas devem adotar para isso. Né? E muito menos assim, não conseguem enxergar que esse é um processo, sustentabilidade é modelo de gestão empresarial. Não é uma coisa exógena, não é uma coisa à parte do seu próprio business. Isso deve ser discutido num conselho de administração, num conselho consultivo. Você deve recorrer a uma consultoria para formatar um programa, ou é uma discussão permanente dentro da corporação? Então, o caminho da sustentabilidade ele é irreversível. A partir do momento que você começa a fazer sustentabilidade e reporta pela primeira vez sustentabilidade, isso é um caminho irreversível. Porque não tem uma empresa que coloca a credencial para a sustentabilidade que depois a retira. Né? Isso seria uma involução dentro do seu processo empresarial. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem empresas que conseguem atrair profissionais da área para poder fazer isso internamente, e tem outras que preferem a visão diversa, externa, de uma consultoria ou várias, para poder apontar um caminho. Vamos pegar 2 exemplos. Qual foi o maior acerto de uma empresa que você vivenciou e qual foi a maior barbaridade do lado negativo? Para a gente pegar os 2 extremos e ter um grau de comparabilidade. Ok? Primeiro foi uma experiência que eu tive particularmente, uma situação de crise gravíssima no Rio de Janeiro, que isso afetou a marca de uma série de maneiras por falta de uma condição específica para a prestação do serviço.
Tem muita gente que não sabe, mas responsabilidade sobre o produto, a entrega que você faz pelo produto, a modelagem do relacionamento com os consumidores é também indicador de sustentabilidade. E quando seja qual for o produto, manufaturado, serviço... Qualquer um. Empresas fazem promessas. E a partir do momento que você tem um produto que é colocado no mercado, passa a ser uma promessa. E a gente vê pelos Reclame Aqui, pela boca no trombone, o quanto as empresas falham. Então, muitas vezes me perguntam isso. Por onde eu começo? Assim, começa atendendo bem seu consumidor, que esse é um dos principais pontos. E se você for lá para o GRI, na metodologia do Global Reporting Initiative, isso é um indicador mensurável. Então, a sustentabilidade é um mundo de réguas, né? Porque você não pode gerenciar o que você não mede. Então, relacionamento é medido através disso. E também não dá para inventar índice, né? Não. Quer dizer, você tem uma padronização, você tem os índices de mercado e você pode adaptar o seu modelo de gestão, nunca adaptar o índice à sua conveniência, digamos. Não, porque isso é uma metodologia, é um estudo sobre os métodos, então, portanto, uma metodologia que vai lastrear você para você poder mostrar. Como a sustentabilidade ela tem em si a pegada do benchmarking, o que eu estou fazendo vai servir para uma outra empresa enxergar meu momento para que ela possa se espelhar também, né? Então, a grande surpresa que eu tive é poder relatar num relatório de sustentabilidade muitas páginas falando sobre o que foi a atuação da empresa frente à crise. O que é você não prestar o serviço base que você promete e você poder explicar o que pode acontecer quando os sistemas falham. Então, aquilo que eu falei de você ter a responsabilidade sobre o produto e quando você falha a promessa, no mundo da sustentabilidade, você fala assim, olha, errei, fali, né? Tive um problema de falência em um determinado sistema, deixei de oferecer o produto que eu prometi durante um tempo. Quer dizer, a transparência, é o exercício da transparência, o disclosure. Claro. Esse é um caso. O próximo caso nós vamos falar no bloco seguinte. Ok. Aguarde, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos.
Voltamos ao bloco com o nosso entrevistado, Carlos Piazza, falando sobre verdades e mentiras. No bloco anterior, ele deu um exemplo de um case de sucesso da empresa que reconheceu suas próprias falhas, que reconheceu o seu próprio engano de processo, fez o meia-culpa e continuou em frente. Agora nós temos um caso oposto, não é isso? Sempre tem casos opostos. Sempre quando tem uma coisa muito boa, tem uma coisa muito ruim no contraponto. Aquele que serve como benchmark negativo. O que vale como benchmark negativo, porque se a gente acha que já viu tudo nesse planeta, a gente descobre coisas piores ainda. Tem mais pela frente. Tem muito vivendo mais e aprendendo. Frente, vivendo e aprendendo. Qual foi exatamente o caso e onde foi o erro crucial? Bom, o erro crucial trata-se de uma má conduta causada por uma falha na governança de uma empresa multinacional holandesa do segmento químico, que é uma empresa de capital aberto fora do país, fora do Brasil, que disputa ações no Dow Jones, que está no Dow Jones Sustainability Index, que sequer cumpre as suas tarefas de compliance no Brasil. Fora Quer isso, dizer, ela tem um alto padrão de governança lá fora. Exatamente. E aqui? Mas na subsidiária que ela não cumpre aquilo que ela mesma diz. E qual é o pecado? Qual é o pecado? É que essa empresa hoje ela está condenada pela justiça por justamente não cumprir a Constituição do país. Chegou a esse nível. Chegou a esse nível. Não cumpre a Constituição do país, não cumpre o Código Civil e afronta o Estado Democrático de Direito. Ou seja, por uma empresa multinacional ter uma subsidiária que sequer cumpre a Constituição de um país, eu acho que é muito grave. Transitou em julgado já? Está transitado em primeira instância, está indo para a segunda instância. Quer dizer, é um caso gravíssimo e tão logo já esteja julgado e resolvido, esgotados os recursos, a gente pode falar o nome da empresa, inclusive convidar um representante da empresa para vir aqui debater e fazer aquilo que os ingleses gostam muito de chamar. Pratique ou explique, não é exatamente isso. Relate ou explique. Então, se não fez, então que se explique. Exatamente. Uma outra questão que você citou no bloco anterior do GRI, o chamado padrão GRI. Isso. A gente vive falando de padrão FIFA. O GRI é o padrão FIFA dos relatórios anuais, é isso? Digamos que assim, existem duas metodologias que são feitas. Você tem o SAM, que é o Robeco SAM, que faz a metodologia para as ações que estão lastreadas no Dow Jones, e você tem outras bolsas também, outras empresas que olham um pouquinho mais o GRI. Nós temos um público altamente qualificado aqui, e você, telespectador, a gente sabe que é alguém sempre muito inteligente, muito antenado com o mercado. Mas nem todas as empresas e nem todas as pessoas estão necessariamente familiarizadas com o Global Reporting Initiative. Perfeito. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Só as grandes ou as empresas médias também podem ter um Annual Report padrão GRI? Pode. O próprio GRI ele escalona para tipos diferentes de empresa, para tamanhos diferentes de empresa e para setores diferentes. Então, o que é importante no GRI... Primeira coisa, para que serve? A que se presta o GRI? O GRI... Por que eu faço um relatório padrão GRI? Ok. Porque para evitar que você tenha diversas formas de empresas que reportem de maneiras diferentes, o que nós temos? Indicadores que são colocados para as empresas, na qual elas tentam reportar dentro de uma determinada metodologia que é praticamente igual a todas. Então, isso é para fazer emergir o padrão de benchmarking. Ou seja, é para ela ficar bem na foto, mas não só do ponto de vista do discurso. Não. É para ela ficar bem na foto, literalmente, é para ela ficar de fato bem na foto. Exatamente. Porque ela precisa cumprir requisitos. Exatamente. Não apenas dizer que faz, não é Exatamente. Isso? Não é só o chamado foto com patinho na lagoa no relatório. Não, claro que não. Tem que explicar o que ela faz com aquele pato, o que ela faz com a lagoa. Exatamente. Qual é o pH daquela água, como é que está o entorno. Exatamente. Então você tem indicadores que estão na área de meio ambiente, que a maior parte está na área de meio ambiente, você tem sobre governança, você tem em sociedade, você tem em produto, recursos humanos, e tem em anexo todas as políticas que as empresas fazem delas mesmas, né? Políticas afirmativas de governança, política afirmativa de responsabilidade social, de comunicação empresarial, de reportar só o que é verdade. Tem uma série de compromissos que as empresas têm que produzir nesse caminho dos relatórios, né? Quando a gente fala
de padrão GRI, a gente sempre remete para uma empresa. A gente sempre considera o universo de uma organização e os seus stakeholders, ou seja, as partes com as quais ela se relaciona. Perfeito. Trazendo isso para a questão do poder público, Carlos Piazza, como é que fica? Uma prefeitura, um governo do estado e, eventualmente, um governo federal, que é uma coisa ainda maior, ele pode se pautar pelos princípios de governança corporativa, ele pode aplicar sustentabilidade de fato no seu programa de governo? Claro que sim, claro que sim. A metodologia se presta a isso, inclusive. Porque você tem o governo, é uma grande empresa, na qual você tem um monte de acionistas que somos nós, contribuintes. Então, uma forma de dar transparência a isso, se fosse o caso dos governos poderem dar esse tipo de coisa, poderiam sim se inspirar na metodologia para poder fazer relatórios. Tem cidades no mundo que fazem relatórios de sustentabilidade, porque tem que prestar contas do dinheiro público, você tem que fazer desenvolvimento social e você tem que fazer mais com menos dentro dos processos de economia verde, que já é um processo multilateral. Então, se você for olhar o modelo que a gente tem da sustentabilidade, perfeitamente poderia, sim, ter um país que fizesse relatório de sustentabilidade. Poderíamos dizer que isso daí é uma tendência que vai ganhando espaço? Olha, Nelson, eu te digo uma coisa, eu tenho visto várias pesquisas, tem uma da Deloitte que mostra que transparência sobrepõe até, inclusive, o próprio sucesso financeiro das empresas, a demanda por transparência. Saiu um relatório agora em dezembro de 2013, vindo do Effective Brands, é um instituto de Nova York que mede as tendências também das marcas, e os países são marcas também. Transparência é o segundo maior drive hoje de demanda de toda a população, ou seja, todo mundo está em busca da tal transparência. Países são marcas. Eu acho que você pegou uma questão muito importante. Não faz muito tempo, eu diria uns poucos dias atrás, nós tivemos aquela questão, como é que está sendo vista a imagem do Brasil lá fora, e alguém caracterizou o convite à Copa do Mundo como uma mulher, digamos assim, exuberante. Ou seja, foi dada a conotação do turismo sexual. Inclusive, a empresa que fez isso foi extremamente criticada pelas redes sociais e tirou a propaganda do ar. Os governos, eles não têm essa prática de cuidar da marca? Eu acho Nós estamos falando de uma política de brand, no estágio um pouco mais avançado, sim, claro. Não é isso? Sem querer sofisticar demais o discurso. Uma prefeitura de uma cidade pequena, ela pode criar a sua marca, pode ter o seu brand, pode ter os seus mecanismos sustentáveis para com a sociedade? É claro que sim, você tem diversos exemplos com relação a isso. Você tem a região toda da Toscana, que é conhecida por ser uma região vitivinícola, que tem pequenas cepas, assim como Portugal também. A região do Porto se vende justamente por isso. A Ilha da Madeira se vende por isso. Você tem pequenas vilas de turismo gastronômico ou de turismo de negócios que se plantam dessa forma. Então é perfeitamente cabível, porque entre várias disciplinas do marketing existe o marketing de lugares. A Disney é feito assim, Orlando é feito assim, Las Vegas é feito assim, que é o exemplo pautado na diversão, no entretenimento. Então você pode fazer marketing de lugares pontuando aquilo que você quer ser e mostrando para as pessoas como você gostaria de ser visto. No caso do Brasil, que é um país bastante diverso e é grande, você teria uma marca única ou você teria que desenvolver várias marcas? Então, as várias marcas formam o todo, né? O Brasil tem vários países dentro dele que formam um todo. Então, o que deveria ser vendido em torno do Brasil é a diversidade sociocultural que esse país tem. Mas, fundamentalmente, transparência, né? Transparência, claro. E se você não se pronuncia, as pessoas fazem a ideia que quiser sobre você. Então, daí, o ideal é você ter sempre aquela postura, chamada postura proativa. Claro. Você ter que criar a marca, carregar a bandeira, levar ela em frente. Exatamente. E espalhar aquela cultura, disseminar aquilo que você realmente precisa. Exatamente. Quer dizer, na verdade, o Brasil está precisando de tomar um banho de governança corporativa, o Brasil como um todo. Eu, particularmente, acho que sim. E, a partir daí, se facilitaria muito
O lado social, o lado produtivo. Eu acredito que sim, porque isso facilita, né? E o lado ambiental, né? Claro. Porque, afinal de contas, nós todos fazemos parte do país e estamos dentro de um todo, né? Não dá para se discutir isoladamente a questão social da questão ambiental mais. Não, e de absolutamente nada do mundo da sustentabilidade, porque ele fala isso, não me interessa a minha parte ou a sua, que só importa o todo. Quem quiser conversar com o professor Piazza, quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, eventualmente te dirigir algumas questões, pode encontrá-lo aonde? Bom, eu tenho o meu site, Carlos Piazza Consultoria, que está no ar. Eu tenho meus e-mails que estão também apontados. Vamos soletrar o Piazza para facilitar a vida. P-I-A-Z-Z-A. Então, dobra o Z. Carlos Piazza Consultoria. Consultoria. Carlos Piazza Consultoria, tudo junto. .com.br. Meus contatos estão todos lá, meu e-mail também está lá, estou à disposição de todos. Agradecemos muito a sua presença. Okay. Eu quem agradeço. Eu acho que ela foi bastante rica, bastante ilustrativa, e como esse tema ele é muito extenso, ele comporta vários subtemas, oportunamente voltaremos a te ver aqui como nosso especial convidado do Econegócios. Com muito prazer, muito obrigado, Nelson. A vocês todos, muito obrigado pelo programa de hoje, muito obrigado pelas perguntas que nos foram enviadas anteriormente e continue com a gente, porque tem muito mais EcoTV por aí. Obrigado a todos.